Fundamentos da comunicação interpessoal, parte 6. A linguagem corporal traduz emoções e pensamentos. Olá, nós vamos estudar um pouco de linguagem corporal. O fundamento em relação a esse tipo de leitura que se faz, esses fundamentos, na verdade, são até milenares. No entanto, eles são a todo momento revisitados e retraduzidos, por assim dizer, esses fundamentos em benefício das relações nas organizações, na empresa. Então, vamos ver o sentido de determinados gestos, desse comportamento que é corporal, portanto, e verificar o sentido deles e tentar extrair algo de valioso para nós na análise dentro do contexto da organização. A primeira coisa que se deve se levar em conta em relação à interpretação dessa gramática do corpo, desse gestual, desse agir do corpo no espaço, essa regra 1, que nos diz o seguinte: é preciso ler os gestos em grupos. Não se deve nunca isolar um gesto dos demais e da circunstância que ocorre. Como são lidos em grupo, o que vem antes, o que vem depois e a circunstância, pensando sempre que o gestual, o comportamento expresso na forma como o corpo se coloca diante do outro, né? Isso tem que ser levado em conta, como disse, dentro de uma sequência de gestos, porque se nós formos isolar um determinado gesto, pode ser que nossa interpretação seja equivocada. Agora, o importante também é dizer, falar um pouco da intenção propriamente da aula, é pensar como que essa gramática do corpo, ela é portadora de sentidos no âmbito da empresa, o que significa, na verdade, deter-se diante desse gestual e, como disse há pouco, como podemos extrair algum significado em benefício do entendimento das organizações, do comportamento, vamos dizer, dos seus funcionários, dos seus agentes. A regra 2 é o seguinte: fique de olho na coerência. O que é coerência? Coerência são os grupos gestuais e da coerência entre o que se fala, mensagem verbal, e o gestual. E essa é a chave da interpretação correta das atitudes, aquilo que se diz e aquilo que se fala. Na verdade, é uma espécie de princípio, vamos dizer, muito atendido, muito observado, talvez mais pelas mulheres do que os homens, é o seguinte: na eventualidade de a palavra não entrar em coerência com o gesto, há uma tendência muito fortemente por parte das mulheres de valorizar mais o gesto, ou seja, entender uma intenção de determinada pessoa a partir do seu gestual muito mais do que aquilo que ela fala. Então a fala parece que vai para um lado, o gesto vai para o outro, e nesse caso, como não existe essa coesão, essa coerência, então vamos tentar entender o gesto. E, finalmente, a regra 3 e última leva em conta o contexto, outra vez, é uma retomada, de nunca isolar o gesto, mas agora nós estamos pensando no contexto situacional propriamente. O modo de o corpo reagir não será o mesmo, porque muda um tanto conforme o contexto, Dobrar-se, ter uma atitude aparentemente reverencial ou reverenciosa, não é necessariamente uma reverência, não é necessariamente uma atitude de humildade, mas pode significar simplesmente uma dor nas costas. E aí, em nenhum caso nem outro estariam certos. Aqui, primeiramente, os 13 gestos mais frequentes, o assentir a cabeça, que esse gesto presente na maioria das culturas, que é a concordância com o interlocutor, ou, aliás, o assentir da cabeça de uma pessoa pode ser uma resposta na forma de concordância a esse determinado interlocutor. Assentir com a cabeça geralmente contagia o outro e faz com que ele retribua o gesto, além de incentivar a colaboração e a concordância. Portanto, usar esse gesto de concordância pode até contagiar um outro interlocutor e, por outro lado, contagiar exatamente aquela pessoa que está com a palavra naquele momento e ela mesma passar a usar a mesma inflexão com a cabeça. A balançar a cabeça, naquele sentido mais absolutamente antigo, ou vamos dizer assim, arcaico, por fazer parte aí
para a história do homem, que é tido como um gesto inato e provavelmente o primeiro a ser desenvolvido pelo recém-nascido ao recusar o seio da mãe quando se sente farto, balançar a cabeça. Essa reação, é possível perceber a reação já por conta desse movimento da cabeça de forma lateral, né? De um lado para o outro. E existe, no entanto, e aí veja como o gesto favorece uma intenção, às vezes, vamos dizer assim, até psíquica, uma intenção propriamente da pessoa, né? O gesto de balançar a cabeça e negar, mas vamos levar em conta, e aí, portanto, esse gesto acaba sendo um traço forte dessa pessoa, que há pessoas muito, mas muito conectadas a uma vontade de negar tudo, de não aceitar. Parece que há pessoas reativas e aí, portanto, esse gesto parece sublinhar uma disposição da personalidade dessa pessoa. Pessoas que não aceitam, que parece que têm uma verdadeira convicção em contrariar a posição do outro. Se isso se torna frequente na empresa por parte de alguns membros, é preciso dar toda atenção a isso. A cabeça erguida, é por isso que a gente usa até metaforicamente essa expressão, ando com a cabeça erguida, e aí que está, não é tanto uma metáfora, aquilo que é físico propriamente, né? É uma atitude neutra em relação ao que está sendo dito, mas também, do ponto de vista metafórico, afinal de contas, não ter vergonha de nada, não dever nada a ninguém. Daí a convicção e o direito mesmo de ter a cabeça erguida. No entanto, na conversa, simplesmente ela se mantém imóvel, isso pode, apenas pode, denotar neutralidade. Agora, a cabeça inclinada para um lado pode também denotar sinal de submissão. Há pessoas que, na verdade, quase que como um cacuete, né, permanecem com a cabeça pendida para um dos lados, não como uma deficiência do corpo propriamente, mas talvez como uma atitude diante da vida. E aí o corpo fala, como aliás, afinal de contas, é o título de um livro famoso a respeito dessa questão da gramática do corpo. A cabeça baixa, claro, principalmente o queixo abaixado, é claro que é uma atitude negativa, crítica, agressiva, e essa, do ponto de vista da linguagem, a cabeça baixa como metáfora, a vergonha, né? Saiu envergonhado de determinado evento, diante de uma certa situação, saiu ali de forma melancólica. Já o encolher o pescoço, no contexto profissional, geralmente indica atitude submissa. É o efeito, digamos, tartaruga, né? Encolhe-se o pescoço, porque na verdade são os ombros que são projetados para cima. Daí o pescoço parece menor, né? É um pouco um efeito avestruz, talvez, ou tartaruga, enfim, de encolhimento. Vamos entender o modo em que o corpo demonstra a não aceitação de determinadas ideias de seu interlocutor. Não é? Esse catar fiapos, você já deve ter visto, né, que pessoas que ficam catando esses fiapos, não é? Que na verdade são fiapos imaginários na própria roupa, pessoas que não concordam com o que se está falando, mas o corpo acusa discordância com gestos como de catar fiapos na própria roupa, enquanto se olha para baixo ou para os lados. Isso, principalmente aquela coisa de não olhar nos olhos, e aí nós teríamos que ter até um capítulo a propósito do olhar, a propósito da boca, a propósito do gesto de mãos, por exemplo. Nós que temos em evidência, inclusive na televisão, um grande gesticulador, né? Uma pessoa da cena política que adora o gestual, né? As mãos falam muito por esse agente. Então, as mãos, obviamente, isso talvez até pudesse ocupar um capítulo à parte no assunto gestual. Agora, o fiapo aqui, e esse olhar sobre tudo, isso pode ser de uma deselegância enorme. Há pessoas que simplesmente interrompem a sua fala diante de um gesto desse tipo, quando o interlocutor não olha nos olhos e, mais ainda, vai catar fiapos, não é? As mãos nos quadris, é o enfrentamento, claro, porque aí o indivíduo, ele, na verdade, se dota de uma extensão
né? O enfrentamento está nos cotovelos, mas muito nessa forma aqui do corpo, vamos dizer assim, se redimensionar, e ganha asas, por assim dizer, e ganha maior superfície, não é? E aí a barreira, o efeito barreira está pronto, é o enfrentamento mesmo, ocupar mais espaço com os cotovelos. Uma outra imagem ainda famosa, cowboy, né? Muitas vezes essa atitude do cowboy é uma atitude de muitos jovens, né? Polegares dentro do cinto ou no alto do bolso das calças, ao mesmo tempo que se enquadra a região genital, né? Nesse caso é um gesto masculino que denota virilidade. Claro, porque se é um enquadramento da região genital e dentro, né, muito de uma sociedade machista, vamos dizer, como várias outras, não apenas a brasileira, essa posição cowboy evoca mesmo a ideia daquilo que é forte, né, que é destemido, muito por conta desse enquadramento. Nós temos a projeção, ele ganha aqui em espaço, em área, e ainda há o enquadramento na região aí da cintura. Olha, isso aqui você já deve ter visto na empresa. Isso aqui é de um abuso por parte de certas pessoas, um desrespeito enorme, pernas sobre o braço da cadeira. Uma atitude muito agressiva, consciente frequentemente, que quase sempre significa indiferença e despreocupação em relação àquilo que está ouvindo. E um modo de dizer assim, bom, eu estou aqui relaxado, ora, afinal de contas, você não existe. Esta outra aqui é também agressiva, embora, vamos dizer, a arquitetura, né? Essa gramática aqui se projete de outra forma. A atenção toda está aqui no encosto da cadeira, montar na cadeira como se fosse o cavalo, né? As costas da cadeira servem como escudo protetor para o indivíduo, reforçando seu caráter agressivo e dominador. Sem escudo, ele se fortalece em relação àquilo que eventualmente ele possa ouvir de seu interlocutor, não é? Então, isso muito frequentemente as pessoas refratárias a críticas poderão mobilizar essas forças, no caso encontradas aí no mobiliário da empresa, não é? E repetir aquilo que eventualmente já tenham realizado em outros ambientes. Todo esse gestual é portador de significado, é preciso contextualizá-lo, suavizar eventualmente, mas mantenha-se você como gestor, você como comunicador, você precisa dominar um tanto dessa gramática. Aqui nós temos ainda a catapulta. Se lá naquela outra imagem, né, essa aqui propriamente, nós temos essa indiferença, despreocupação, o que diz a catapulta para nós? Que é um gesto, outra vez, eminentemente masculino, né? É muito, ainda que seja um tanto quanto difícil hoje pensar mesmo em gestos, né? Apenas ou eminentemente masculino ou feminino, mas de qualquer forma, me parece mesmo, como está posto aí, eminentemente masculino, né? Sentado com as mãos atrás da cabeça, os dedos estão cruzados atrás dessa cabeça, cotovelo projetado para fora, porque aí outra vez aqui abre-se, em consequência do cruzamento dos dedos, aqui ganha-se em área, não é? Uma espécie de asa delta, e a perna dobrada em 4 sobre a cadeira, intimida, olha aqui o verbo, ou demonstra relaxamento, nem sempre real. É por isso que se pensa numa catapulta, como se aqui, portanto, essa parte primeiro, o tronco da cintura para cima, servisse mesmo como essa grande alavanca que é a catapulta, né? É um gesto característico de financistas, advogados, gerentes de vendas ou de pessoas que se sentem superiores, porque o corpo funciona mesmo como um alavancamento de alguma coisa de significado, certamente, né? Esse corpo flexionado para trás e lançado intempestivamente para frente em direção ao interlocutor. Parece que poderá acontecer isso. Temos ainda aqui essa posição largada. Isso aqui pode ser simplesmente o sinal de que alguém não suporta mais, né, ouvir outra pessoa, quer partir.
Então inclina-se para frente, com as mãos no joelho, já no sinal mesmo de largada ou de partida, que sinaliza um desejo de concluir uma reunião. Às vezes, esse gestual acontece cedo demais, o que pode significar uma tamanha deselegância para com os participantes, no caso, sobretudo do gestor que chama uma reunião e tudo, e de repente já não se sente mais o sentido de tanto empenho, porque ele já quer partir, ficaram lá uma série de coisas para ver e ele já está de partida. Do outro lado, aquele que foi convidado para uma reunião importante e toma essa posição pode ser vista mesmo como um sinal de deserção do campo aqui de discussão. Um adeus, que afinal de contas poderá ser um adeus da própria entidade na primeira oportunidade. Isto é o que temos a considerar sobre essa gramática do corpo e espero que você passe também a dominar alguns dos seus sinais, pelo menos. Muito obrigado. Bons estudos.